Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 8, versículo 50. Assim está escrito: Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Nós estamos diante de um relato em que Jairo, um dos principais da sinagoga, estava com a sua filha quase à morte, uma menina de aproximadamente 12 anos, e ele, não encontrando recurso e solução em nada, foi ao encontro de Jesus. E Jesus se prontificou a ir à casa de Jairo. E acontece que, à medida em que Jesus vai caminhando e vão aproximando-se, alguém vem com uma palavra desencorajadora diante de Jairo e diz: não adianta mais incomodar o mestre, a sua filha está morta, para que incomodá-lo? Quando Jesus ouve esta palavra daquele povo que estava vindo da casa de Jairo ao caminho ao encontro dele juntamente com Jesus, ao ouvir esta palavra, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente e será salva. Jesus não se deixava levar por situações adversas, por problemas que as pessoas acrescentavam, mas Jesus estava convicto do seu poder, da sua ação, e para Jesus a menina não estava morta, mas dormia. E a palavra de Jesus foi suficiente para tranquilizar o coração de Jairo, quando Jesus disse a ele: não temas, crê somente e será salva. À medida em que a fé se manifestasse no coração de Jairo, ele tinha plena convicção de que a sua filha, ela seria salva, no sentido aqui, curada, restaurada na sua saúde. Então, quando olhamos por esse texto, nós podemos discorrer sobre vários outros versículos da palavra de Deus que falam sobre promessas àqueles que creem, ou seja, aos que exercem fé em Deus. As promessas, elas são concretizadas na vida das pessoas que creem. Quem não crê não tem promessas para a sua vida. Por quê? Como ele vai ter o cumprimento de algo em que ele não acredita? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele deixou bem claro que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por quê? A promessa é feita num momento, numa situação em que aparentemente não está se vendo ao longe. E, portanto, ou a pessoa crer pela fé e espera, ou a pessoa não crê. Aos que creem, as promessas se cumprem. Aos que não creem, as promessas não têm como se cumprir, porque elas se cumprem em função da fé da pessoa que recebeu aquela promessa. Aqui, se Jairo não tivesse crido em Jesus, Jesus disse: não temas, crê somente. Se Jairo não tivesse crido em Jesus e racionalizado, dizendo: não, mas eles estão dizendo que está morta, eu confio na palavra deles, ela está morta. Não tem mais nem por que Jesus ir lá. Mas ele creu. Ele creu pelo seguinte, porque diz: não temas, crê somente, será salva. Porque Jesus continuou o seu caminho e Jairo não disse nenhuma palavra contrária ao que Jesus lhe tinha dito. Então isso tudo leva-nos a entender que Jairo creu nas palavras que Jesus lhe disse. E por crer no que Jesus lhe disse, ele teve como resultado a cura da sua filha. Quando Jesus chegou lá e começaram a rir dele e a zombar, Jesus vai ao quarto, pega a menina pela mão e diz: levanta-te, menina.
E o resultado é que o espírito que tinha saído daquela menina voltou e ela se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Então o que Jesus disse a Jairo cumpriu-se aqui. Jesus disse: não temas, crê somente, será salva. Então ele creu. E o resultado da fé de Jairo nas palavras de Jesus concluem no versículo 55. E logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os pais ficaram maravilhados. Por quê? Porque Jairo ousou crer no que Jesus lhe havia dito. Então, esta palavra salvo, ela vem de uma palavra sozo, significa salvo espiritualmente, salvo fisicamente, salvo de enfermidades no corpo e de enfermidades na alma, do pecado, iniquidade, a transgressão. Então, purificação, cura, salvação, libertação, segurança e proteção estão incluídos nesta palavra sozo, salvo. Então, o que crê será salvo. Quando Jesus ordenou aos discípulos para pregar o evangelho, Jesus disse assim, Marcos deixou registrado, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Observe agora, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a salvação é para quem crê. A condenação é para quem não crê. Então, dito isto, a promessa aos que creem. Os que creem serão salvos. Creem em quê? Creem em Jesus, o Salvador. Então, quem nele crê será salvo. Quando João, no Evangelho de Jesus, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observamos que promessas aos que creem, a Bíblia está recheada delas. Então, nós já vimos aqui, no caso de Jairo, Jesus disse: não temas, crê somente, será salva. Ele creu, a filha foi restaurada. No ato da pregação do evangelho, quem crê é salvo, quem não crê é condenado. E quando olhamos a palavra de Deus no evangelho ainda escrito por João, evangelho de Jesus, no capítulo 6, o versículo 35 e 37, está escrito assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quem crê em mim nunca terá sede. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma serão lançados fora aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, já vimos aqui, quem crê será salvo, quem crê será curado, a semelhança da filha de Jairo. Quem crê não será lançado fora. E no capítulo 3, versículo 16, diz que nunca perecerá, para que todo que nele crê não pereça. Então, quem crer não perece. Quem crer não vai morrer no seu estado de pecado, mas vai estar na condição de receber a vida eterna, que é o resultado da salvação através do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, ainda de João, versículo 24, está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê. Como é que se crê? Com o coração. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não terá, tem a vida eterna e não entrará, futuro, em condenação, mas passou da morte na qual estava para a vida. Como é que se acontece isto? A pessoa ter a vida eterna, não entrar em condenação, não estar sujeito à morte eterna, mas a receber a vida com Deus, mediante o crer. Então, quem crer não entrará em condenação. Promessa àqueles que creem. Quando chegamos a João, capítulo 6, o versículo 40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa de Jesus é que quem crê não somente recebe a vida eterna, mas será também ressuscitado no último dia. Promessa de Jesus aos que creem. No capítulo 6, o versículo ainda 47, está escrito assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já falamos sobre isso. Então, quem crê tem a vida eterna. E João, no capítulo 11, o versículo 26, está escrito assim. João 11 e 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, observamos aqui, em vários textos, principalmente aqui no Evangelho escrito por João, 7 promessas aos que creem. Então, os que creem em Jesus, os que creem, como diz a Escritura, os que creem de acordo com o que está escrito, primeiro lugar, quem crê no Evangelho será salvo. Quem crer em Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora. Quem crer em Jesus não vai perecer. Quem crer em Jesus não entrará em condenação, porque tem a promessa da vida eterna. Quem crer em Jesus será ressuscitado no último dia, a ressurreição para a vida e não para a morte. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus nunca morrerá. Então são promessas feitas àqueles que creem. A propósito, você está crendo ou você está duvidando? Quando você atenta para a palavra de Deus, você crê no que a palavra de Deus afirma ou você duvida? Porque quem duvida prova que não acredita. E quem não crê não tem os benefícios da promessa de Deus. Porque a promessa só se cumprirá na vida daqueles que creem. Haja visto que tanto o salmista quanto Paulo deixaram escrito: cri, por isso falei. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, toda promessa que está inclusa na palavra de Deus se cumprirá na nossa vida, em função da fé que nós manifestarmos em Deus de acordo com a sua palavra. A palavra de Deus é um livro de promessas. As promessas de Deus, elas são abundantes. As promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas se cumprirão, sempre de acordo com o propósito e a maneira de Deus. Então, nós encontramos dentro da palavra de Deus que as suas promessas se cumprem. Há um hino na harpa cristã, 377, diz assim: as promessas que não falham, de Deus as santas promessas hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peça,
crendo de coração. Então, observe aqui. Crê, pois a fé alivia teu sofrimento e dor. Quem nas promessas confia, no céu dará louvor. Então, observamos aqui 7 promessas aos que creem. Que eu e você, que cada um de nós, possamos crer, como diz a Escritura, e o próprio Jesus disse que, quando nós cremos, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do nosso interior. As promessas de Deus, da sua palavra, tornar-se-ão realidades na vida de quem somente crê. Crê em Deus através de Jesus e as promessas de Deus tornam-se realidades na vida daqueles que creem. Eu prefiro crer. Creio que você também prefere crer. Então, creamos nas promessas de Deus, conforme registradas na sua palavra. E lembre-se, duvidar só atrapalha o andamento. Mas o que crê, ele tem o caminho livre para que a promessa de Deus se cumpra. Pense, reflita sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.